Aspectos legais e históricos. No Brasil, as ações em torno do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes começou a ganhar mais expressão política na década de 1990, com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Resultado de uma ampla mobilização da sociedade civil, o ECA regulamenta o princípio da proteção integral de meninos e meninas previsto na Constituição Federal de 1988, estabelecendo o cumprimento pelo Estado, pela família e pela sociedade de diretrizes que assegurem o respeito à integridade física, psicológica e moral desse segmento da sociedade. Além disso, o Brasil já é signatário, ou seja, já assinou, junto com outros países, as mais importantes normas internacionais de proteção à infância. Esse contexto nos coloca como uma das nações mais avançadas no que diz respeito à proteção, ao menos em lei, da população infanto-juvenil. O Estatuto prevê em seu artigo 244-A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa para quem submete criança ou adolescente à exploração sexual. Outra proibição expressa trazida pelo ECA está no artigo 84, que determina que nenhuma criança poderá viajar desacompanhada dos pais ou responsáveis sem prévia autorização judicial. Ou seja, quem for pego transportando criança ou adolescente sem autorização dos pais ou da justiça está cometendo crime. Tipos de violência. A exploração sexual de crianças e adolescentes é uma grave forma de violência. Violência é qualquer ato deliberado que priva a criança e o adolescente dos seus direitos e liberdades e que interfere no seu desenvolvimento e provoca consequências de gravidades diferenciadas para toda a vida. A violência pode apresentar-se de diferentes formas, mas em qualquer uma delas sempre teremos um quadro onde o indivíduo encontra-se em posição de superioridade em relação ao outro. De uma forma genérica, podemos destacar 3 tipos principais de violência. Violência doméstica. É um fenômeno que ocorre dentro da família, caracterizado por maus tratos ou abusos, físico, psicológico ou sexual, negligência em geral praticada por pais biológicos ou outros adultos de referência da criança ou do adolescente. Violência psicológica. É aquela que ocorre muitas vezes de forma discreta, onde um indivíduo controla as ações, comportamentos, crenças e decisões de uma outra pessoa por meio de intimidação e manipulação. Esse tipo de violência pode ser ainda mais prejudicial quando envolve ameaças, direta ou indireta, humilhação ou isolamento. Violência sexual. É uma ação caracterizada por atividades sexuais inapropriadas para a idade e o desenvolvimento psicológico e sexual de uma pessoa. Crianças e adolescentes sofrem essa violência por sedução, ameaça, chantagem ou força. Ela transgride os tabus sociais, deixando marcas para o resto da vida. Exploração sexual. A exploração sexual consiste na utilização de crianças e adolescentes em atividades sexuais remuneradas, como a exploração no comércio do sexo, a pornografia infantil ou a exibição em espetáculos sexuais públicos ou privados. A exploração não se restringe aos casos em que ocorre ato sexual propriamente, mas inclui também qualquer outra forma de relação sexual ou atividade erótica que contenha proximidade físico-sexual entre a vítima e o explorador. Segundo a definição elaborada no primeiro Congresso Mundial de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, realizado em Estocolmo, na Suécia, em 1996, nesse tipo de violação aos direitos infanto-juvenis, o menino ou menina explorado passa a ser tratado como um objeto sexual ou mercadoria. Assim, ficam sujeitos a diferentes formas de coerção e violência, o que em muitos casos implica trabalho forçado e outras formas modernas de escravidão. É esse cenário de imposição dos mais fortes pelos mais fracos que torna inadequado o uso do termo prostituição
para identificar crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual. É por isso que se diz que a criança ou adolescente foi explorada e nunca prostituída, pois ela é vítima de um sistema de exploração de sua sexualidade. Outra diferença é que quando falamos em prostituição, estamos falando em pessoas adultas que vendem serviços sexuais. A prostituição, diferente da exploração sexual, não é definida como crime. Lembre-se, explorar sexualmente uma criança ou um adolescente é crime previsto no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Abuso sexual. Tratar abuso sexual e exploração sexual como sinônimos é um equívoco bastante frequente na abordagem de questões relacionadas à violência sexual contra crianças e adolescentes. O principal elemento de diferenciação entre esses dois tipos de crime está relacionado ao interesse financeiro que está por trás da exploração. Em uma definição mais geral, podemos dizer que tanto o abuso sexual quanto a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes fazem parte de um conjunto de condutas exercidas com ou sem consentimento das vítimas por uma pessoa maior de idade que utiliza seu poder ou autoridade para conseguir favores ou vantagens sexuais. Tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Alimentar o mercado de sexo é uma das principais finalidades do tráfico de pessoas, que já é considerado um negócio. Mulheres são alvos preferenciais, além de crianças e adolescentes de ambos os sexos. Eles podem entrar em outros países com visto de turista e, em geral, as ações ilícitas são camufladas em atividades legais, como agenciamento de modelos, babás, garçonetes, dançarinas ou casamento. O Código Penal brasileiro define como crime o tráfico interno e internacional de pessoas e o tráfico de crianças e adolescentes com objetivo de lucro. Redes criminosas. A exploração sexual comercial acontece com a mesma força, tanto no mercado formal, hotéis, postos de combustíveis, motéis, como no mercado informal, casas de prostituição, margens de rodovias. Sejam elas bem organizadas ou não, as redes de exploração tiram proveito econômico da vulnerabilidade dos vitimados. Em muitos casos, organizações criminosas criam estruturas sofisticadas para se beneficiar no lucrativo mercado do sexo às custas de crianças e adolescentes.